Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E eu estou criando uma série da saúde, o corpo fala. Preste atenção ao seu corpo, que seu corpo fala. Então, da série Seu Corpo Fala, eu quero falar, já falei lá das doenças, só que eu não coloquei dentro da série, mas eu vou acrescentar dentro da série o corpo fala. E eu vou falar desse tema, desse vídeo, sobre a coluna. Como sempre, pessoal, eu gosto de citar meus exemplos, minhas experiências, o que eu passei, o que eu vivenciei, aquilo que eu aprendi, e isso levar para vocês como uma forma de aprendizado. Também, como médium, eu observo muito as pessoas, eu observo muito como elas se comportam, como elas andam, e eu vejo tanta gente carregando fardos pesados, fardos que muitas vezes não são delas mesmas, são fardos muito pesados que elas carregam e que não era para ser assim. Infelizmente, eu estou dizendo isso porque no passado eu fiz isso. No passado eu carregava tantos fardos dos outros que não eram meus, que a minha coluna ela estava sobrecarregada, sabe? É como se num raio-x tivesse sido, a minha coluna está sendo pressionada. Há uma pressão de cima para baixo, fazendo com que as juntas da coluna se fiquem inchadas, fiquem sobrecarregadas. É um excesso de peso. A gente sabe que muitos não acreditam, mas o canal é para quem acredita. E a gente sabe que o externo, psicológico, emocional, ele, como eu já falei nos outros vídeos, ele vai influenciar com certeza na nossa coluna. E como tudo isso, pessoal, influencia na coluna, como eu já falei, eu quero deixar meu exemplo. Eu no passado passei por isso, sabe? Situações que eu não conseguia nem me levantar. Eu sentava num determinado ambiente e não conseguia me levantar. Incrível, dava aquela pressão, travava. É a mesma coisa que eu sentia também sabe aquela dor que as pessoas sentem, a dor na bacia, que é como se fosse uma hérnia de disco. As pessoas sentem isso, vão a médicos, faz tratamentos, faz acupuntura, faz tanta coisa e não resolve. Eu senti isso por um dia. Os sintomas, ele durou uma semana inteira. Aquele sintoma dessa situação na bacia, eu sentia essa energia, mas como eu não entendia o que seria no dia a dia, na verdade nem que eu não entendesse o que seria, eu sabia o que seriam pesos acumulados, mas na nossa correria a gente vai deixando passar porque acha que é da correria, acha que é isso, que é aquilo, chega um estágio que ela grava. E como foi que eu observei que ela gravou? Porque eu estava sentado em um determinado ambiente, no restaurante de uma conhecida minha, e a gente estava sentado lá fora, conversando em uma das mesas, e de repente lá na cozinha estava tendo uma discussão. E eu via, sabe, aquelas sombras passando, como se fosse um vento forte passando para a cozinha. Cada passada desse vento forte, pessoal, como nós somos médios é esponja, ele vai acumulando um pouquinho dessa energia. Porque nem sempre estamos bem, nem sempre estamos numa boa vibração. Isso vai depender muito dessa vibração que encontramos, da situação que nos encontramos naquele momento. E então essas sombras iam passando para a cozinha e eu ia sentindo toda essa irradiação lá fora. Chegou o momento que a gente terminou de conversar, eu fui me levantar, cadê que minhas pernas respondiam? Não conseguia me levantar. Eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E foi isso, foi que eu parei um pouco para pensar na situação, no que eu vi passando naquele momento enquanto eu conversava. E eu disse, alguma coisa que está acontecendo aqui nesse ambiente, algum ataque espiritual. Só pode ser isso, porque minha coluna travou, e eu não tenho problema de coluna, nem de hérnia, nem de nada disso. Aí o que foi que aconteceu? Eu parei um pouquinho, não me desesperei, porque dá o desespero, pessoal. Isso numa pessoa comum, numa pessoa mundana, que não pensa no lado espiritual.
ela vai dar um desespero, ela ia começar a ligar para Deus e o mundo para saber o que está acontecendo. Ela ia direto para o hospital e em maca. E olhe lá se conseguisse, que eu não ia conseguir nem se levantar para sentar na maca. Ia precisar de ajuda, porque minhas pernas não respondiam. Aí eu me centrei em mim, me concentrei, fiz as minhas preces, as minhas orações. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que é isso? E comecei a fazer minhas preces. Nessas preces eu comecei a meditar. E na época, ao lado, meu comércio era ao lado, tinha uma loja esotérica ao lado desse comércio. Lembrei da fonte, que a fonte eu sempre fluidificava a água, sempre fluidificava. Às vezes trazia da casa espírita a água fluidificada e derramava na fonte, para que a fonte essas moléculas dessa água pudessem envolver todo o ambiente. Foi aí que eu lembrei dessa água da fonte. Eu disse, se eu conseguir chegar até a fonte, beleza, eu derramarei algumas gotas da água da fonte na minha bacia, dessa parte de baixo, e eu conseguirei me livrar dessa energia. Porque era muito forte, pessoal, era muito forte. Por isso que as coisas intensificam e a gente não sabe porque as doenças, ela pega a gente de jeito e você não entende o porquê. Vai no médico às vezes, não, tá tudo ok, não sai nada nos exames, não sai nada. Por quê? Porque aquilo é espiritual. É algo espiritual que pegou em você e pronto. E você tem que, se você for da área, saber se livrar disso, dessa energia, buscar passes, buscar reiki e outras formas de se livrar. Enfim, eu consegui chegar, eu consegui me levantar. E a vergonha do povo ficar olhando para mim. Eu me levantando, feito um velhinho lá de 90 anos, tentando me reerguer de uma situação que eu não entendia nem o porquê. Mas enfim, aos poucos eu consegui me levantar, apoiei nos braços da cadeira e me levantei. Saí segurando na parede. Quando segurei na parede, assim que dobrei na minha loja, a fonte já ficava no início. Pronto, eu entrei, consegui entrar e comecei a jogar água e como fosse me benzendo, pedindo força a Deus, que aquele fosse saindo, que aquele fosse me libertando. E pronto, não deu nem 20 minutos. Com uns 20 minutos mais ou menos eu consegui me livrar daquela situação. Depois retornei mais tarde lá e ela me falou que estava tendo uma briga horrível de alguns irmãos, algumas pessoas da família. Estavam tendo algumas discussões pesadas mesmo. E eu fui entender o que eu passei, né? Tudo que eu passei. E foi justamente relacionado a isso. Então, para você ver, aqui eu já estou citando alguns exemplos da hérnia de disco, dessa parte da bacia, o que pode acontecer, que foi um peso espiritual. Outra situação é enquanto eu era casado. A gente, quando é casado, e o novo também, a gente tem responsabilidade, a gente passa por situações de responsabilidades, sabe? Se você é uma pessoa que é correta, você tenta fazer tudo correto, você tenta andar na linha. E você tem uma autocobrança em excesso, às vezes seja até ser exagerado, essa cobrança. E eu me cobrava muito para fazer isso, para deixar tudo ok, para não faltar nada, e sempre houve essa cobrança. E eu me sentia sobrecarregado aqui. Eu quero apenas deixar como exemplo. Para algumas pessoas que vierem assistir esse vídeo, possa entender e compreender a situação. Então, devido a essa sobrecarga do passado, eu me cobrava realmente com relação à alimentação, a tudo, a dívidas. Na verdade, você pegava para si toda uma carga energética, que não é para ser assim. Porque o casamento, pessoal, ele tem que ser uma mão de via dupla, entende? Tem que ser... o casamento é uma empresa, na verdade, né? Então, numa empresa, ele tem várias pessoas responsáveis por determinadas áreas. Se você tem filhos, você designa seus filhos para cuidar de uma determinada área. A sua esposa você designa para cuidar dessa parte, eu cuido dessa. No meu caso, não. Muitas vezes eu pegava muita carga para mim. E isso não é bom. Essas pessoas que costumam tomar a frente de tudo, sabe? Então eu digo para você, se você é assim, que gosta de tomar a frente, gosta de resolver as situações, gosta de tomar rédea da situação, baixe um pouco a bola.
Deixe o outro também fazer parte dessa vida, deixe o outro ter responsabilidade. Permita que ele tenha também essa autonomia para resolver algumas coisas, porque aí vai ficar o fardo vai ficar mais leve para você. E você não sentirá tanto peso, que foi o que aconteceu comigo. Era tanto peso na minha coluna, era tanta pressão, porque a coluna é nossa base. Se a coluna é a base de sustentação, as colunas da sua casa, os pilares, são o que sustenta a tua casa. Se o pilar enfraquece, a tua casa ela cai, ela também enfraquece. Veja que é muito importante essa questão da coluna, pessoal. Você ser a base está sempre segura, a base está firme e forte. A base ela não pode fraquejar. Então é muito importante que essas obrigações diárias do dia a dia da casa, ela possa ser dividida para que você não sobrecarregue. Você não sobrecarregue o cuidado com seus filhos, você não sobrecarregue também algumas situações da tua esposa que ela veio a fazer, você tem que resolver. Então pare de tentar querer resolver tudo, porque o que vai acontecer? Você vai se sobrecarregar, o seu pilar vai ficar frágil, a sua coluna vai ficar instável. Isso aconteceu comigo. Depois que eu me libertei dessa situação, que eu digo assim, poxa, eu vou relaxar, vou esquecer isso tudo, vou deixar passar, vou deixar fluir, porque eu não vou deixar fluir e eu não vou abraçar o mundo com as pernas, como se fala. Pronto, eu não tive mais problema de coluna. Acabou o problema da coluna, porque há uma sobrecarga. Você quer resolver tudo, você quer que a coisa resolva, e o outro, nem sempre o outro é como você. Porque o outro às vezes é desleixado, às vezes o outro não está nem aí para alguma situação, e você que se preocupa com as situações. E acaba abraçando algumas coisas que não era para ser assim, né? Pessoal, casamento tem que ter esse equilíbrio. O casamento tem que estar em equilíbrio, não é para ser assim. E outra situação são os ombros. Com tudo isso também, ele não só pega a coluna, porque são fardos que você vai colocando no seu ombro. Então sobrecarrega, porque você vai pegando um fardo ali, um fardo aqui. É o fardo. Eu digo muito para as pessoas que eu conheço, olha, pare de carregar teus pais nas costas. Pare de carregar teus irmãos nas costas, teu esposo, tua esposa nas costas. Deixa que essa pessoa viva, deixa que eles tentem resolver, porque assim, pessoal, de tanto você resolver as coisas dos outros, os outros já acham que você é muito forte. E o que é que acontece? Você está desmoronando. E aí, quando você desmoronar, quem é que vai te ajudar? Quem é que vai ser seu pilar? Se você mesmo não consegue mais porque você está sobrecarregado. Aí você adoece sua matéria, adoece seu espírito, e você não consegue caminhar de uma forma mais fluida, mais tranquila. Por quê? Porque você está sobrecarregado com os problemas dos outros. E não é para ser assim, como eu já falei. Pare de carregar o problema dos outros. O problema dos outros, infelizmente ou felizmente, não são seus. Você carrega eles se quiser. Tá entendendo? É assim que funciona. Você só carrega o problema dos outros se você quiser. Se você não quiser carregar, você deixa que os outros carreguem. Ah, mas é meu pai, é minha mãe. Você ajuda de alguma forma, você indica o que tem que ser feito. Se você está orientando direitinho o que tem que ser feito, orienta teus pais, orienta teus irmãos. Eles fazem tudo errado e você vai ficar fazendo o quê? Dando murro e ponta de facas? Então, pessoal, o intuito desse vídeo é orientar você acerca desses pesos, dessas energias que a gente coloca no nossa carga, nas nossas costas. Essa energia que você abraça para você, que não há necessidade, você não precisa abraçar essas energias, você não precisa carregar esses fardos pesados, porque só vai atingir a você mesmo, a sua coluna, a sua saúde. Você vai adoecer, e aí você caindo, como é que você vai ajudar? Você caindo, como é que vai ser?
Como é que você vai... É aquela coisa, um médico, ele tem que estar bem para ele fazer a cirurgia. O médico, ele não pode fazer uma cirurgia ele estando doente. Então ele tem que estar bem para fazer uma cirurgia. Então esteja bem, se você é essa pessoa que gosta de ajudar os outros, que gosta de abraçar os problemas dos outros, esteja bem para que você possa realmente ajudar as pessoas estando em equilíbrio. Não puxe as cargas dos outros. Saiba ajudar sem se envolver emocionalmente. Ajude, mas não carregue as cargas delas. É essa a nossa finalidade. É o que temos a fazer aqui. Eu não estou dizendo que você tem que ser displicente, que você tem que ser negligente, que você tem que negligenciar a ajuda aos seus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos que ajudar sim, mas saber como iremos ajudar. Eu tenho que estar bem para ajudar. É isso. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.